Olá, meu caro aluno. Hoje, na nossa disciplina de Gestão Pública, Tendências e Desafios, vamos conversar um pouco sobre este tema e tratar acerca das questões que são afetas a este tema. Como sabemos, nós passamos por um período bastante delicado. A gestão pública tem exigido cada vez mais do gestor e dos seus auxiliares, de modo que nós temos que estar preparados e qualificados para esse desafio. Não raro encontramos questões inovadoras, questões que trazem ao gestor público situações que demandam novas rotas, novas formas de resolução. Pensemos aqui, por exemplo, neste período em que nós estamos da pandemia da Covid-19. Várias questões foram levantadas durante esse período. Podemos pensar sobre a necessidade de qualificação do profissional de saúde para atuar nestas ações. Podemos pensar também com relação às atividades que são necessárias para abastecimento, e aí necessitará de uma ação conjunta, tanto do setor de compras, quanto do setor propriamente da saúde, especificamente com relação ao controle do estoque, com relação ao volume de insumos que serão necessários para o atendimento da população. Tivemos a inserção de várias modalidades de testes, alguns que podem ser, como é o caso, por exemplo, do teste rápido e que pode ser adquirido e mantido junto ao estoque dos hospitais públicos, dos postos de saúde, assim como também algumas questões, por exemplo, que demandam exames laboratoriais, que demandam, por exemplo, serviços de terceiros, serviços que, por exemplo, não haviam sido contratados pelas municipalidades, e diante disso surgiu-se uma nova necessidade, um novo questionamento, por exemplo, do Tribunal de Contas com relação à forma como é efetuada a contratação, a forma como são efetivamente pesquisados os preços, verificadas quais são as melhores condições, as melhores formas de contratação, buscando sempre a economicidade, buscando sempre aquilo que é o melhor para a coletividade. Além disso, fora as questões da saúde, nós temos também as questões que são referentes ao combate da própria Covid-19, que muitas vezes precisam ser trabalhados pensando num conjunto, pensando numa ação que envolva a sociedade, que envolvam as pessoas que têm a intenção de auxiliar, como, por exemplo, alguns municípios optaram pela criação de comitês integrando pessoas da sociedade, pessoas de instituições religiosas, então integrando a sociedade civil justamente em ações que possam facilitar a compreensão, o consenso e, sobretudo, a educação das atividades que estão sendo efetuadas. É muito importante destacar que nós temos também atividades rotineiras da administração pública. A gestão pública ela não pode parar e ela não tem esta possibilidade justamente porque as demandas, as necessidades, elas são contínuas. A administração pública precisa, de modo muito claro, muito evidente, resolver as questões que já eram da sua alçada muito antes de se imaginar uma pandemia. Então nós temos, por exemplo, questões afetas à zeladoria urbana, por exemplo, né? Nós não podemos, por exemplo, deixar
de promover ações para limpeza dos logradouros públicos. Não podemos deixar, por exemplo, de fazer as conservações de vias públicas. Também é importante ressaltar que a educação também precisou ter uma nova sistemática para entrar na casa das crianças, dos adolescentes, buscando o aprendizado dentro de uma nova formatação, de uma nova concepção de educação à distância, que não era imaginável até antes da pandemia e que agora se tornou inevitável. Além disso, tem se pensar também com relação às questões de assistência social. Os trabalhos da assistência social neste contexto se mostraram ainda mais necessários na medida em que, diante do fato que da população estar guardada em casa, protegida em casa, muitas destas pessoas deixaram de ter o seu rendimento. Então, diante disso, careceram ainda mais dos atendimentos de assistência social. Então, vejamos, temos aqui algumas das atividades que são atinentes à gestão pública, que estão diretamente envolvidas em desafios como nunca antes se pensou, se cogitou ter que enfrentar. Pensemos aqui, inclusive, que alguns mandatos eletivos de alguns prefeitos municipais se iniciaram em 1º de janeiro, num período em que já tínhamos a Covid-19 em larga escala, em uma situação bastante delicada. E muitos deles tiveram que enfrentar, e ainda estão a enfrentar, o combate, mesmo diante de uma equipe nova, mesmo diante de talvez uma transição não tão bem feita, né? Sabemos de todos os contextos políticos que muitas vezes a animosidade do processo eleitoral acaba interferindo diretamente nas questões afetas à transição de mandato. Então sabemos que isto pode, de certo modo, trazer bastante dificuldade na transmissão de informações. Sobretudo diante de um processo eleitoral muito curto, como foi o que nós tivemos, totalmente atípico, né? Então, diante de todas estas peculiaridades, a administração pública ela necessita entender estes desafios, compreender qual é a forma de resolução, como dar uma resposta imediata, porque é justamente isto que a população espera, é justamente isso que a população necessita. Então, diante destes desafios, destas tendências, é necessário entender a gestão pública de forma ampla, não apenas pautada, digamos, num dia a dia de gabinete, mas pensando em todo o contexto. Afinal de contas, a gestão pública nada mais é do que a ação em prol da coletividade pública. Então, se nós temos a coletividade como o foco principal das ações da gestão pública, é de suma importância entender como a população pode ter as suas necessidades urgentes, sobretudo, resolvidas. Muitas delas demandam de ações estatais e, diante disso, caberá ao gestor público ter a prudência, a cautela, o bom senso de conseguir resolvê-las juntamente com a sua equipe. E falando da equipe, também é importante a qualificação. A administração pública ela está cada vez mais profissionalizada. E não trago aqui o contexto de profissionalização da administração pública e da política como algo pejorativo, muito pelo contrário. Há necessidade de se estabelecer uma condição profissionalizada de modo a trazer estes profissionais com qualificação mínima para atuar na área pública.
Então, diante disso, é de suma importância entender o que é gestão pública e entender o contexto amplo da gestão pública. Então é isso, pessoal. Foco nos estudos, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!